Pessoal, prosseguindo nos conceitos de termologia, vamos ver agora a transformação isométrica. Os senhores percebam que eu tenho um gráfico aqui da pressão em função da temperatura em Kelvin, como eu falei para os senhores. Tanto nos estudos dos gases, como na termodinâmica, nós vamos estudar os processos com a temperatura em Kelvin. Pressão em função da temperatura. Para a temperatura T1 eu tenho uma pressão P1, para a temperatura T2 eu tenho uma pressão P2. Então, à medida que se aumenta a temperatura, a pressão do gás também aumenta. Se eu diminuir a temperatura, a pressão diminui. Então, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Fórmula geral dos gases: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se o volume é constante, simplifica-se V1 com V2. O que eu tenho para trabalhar numa transformação isotérmica? Que fórmula que eu tenho? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá certo? Vamos ver um exemplo da aplicação desta fórmula. Eu tenho aqui um gás com a pressão 1,5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, pressão pode ser dada em atmosfera ou pode ser dada em newtons por metro quadrado. Tá certo? Eu tenho uma temperatura T1, 300 Kelvin. O gás passa a ter uma pressão P2 de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Okay? Quanto vale a temperatura T2? Então, a fórmula que eu tenho, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá? Então, eu substituo os valores e faço produto em cruz. Eu obtenho essa expressão. Lembre-se que agora nós estamos trabalhando na notação científica da base 10. Né? T2, então, eu tenho 900 vezes 10 a quinta dividido por 1,5 vezes 10 a quinta. Esse 10 elevado à quinta no denominador vai passar para o numerador com um sinal o quê? Invertido. Lembrem desse conceito, né? Mais 5 menos 5 dá quanto? 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então fica 600 vezes 1. A temperatura final do gás vale 600 Kelvin. Ok? 900 dividido por 1,5 dá 600. Repito, esse 10 elevado a mais 5 está no denominador, vai para o numerador com o sinal invertido. Mais 5 menos 5, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Tá certo? Então a temperatura final desse gás vale 600 Kelvin. Ok? Exemplo de uma transformação cujo o volume fica constante. Exemplo de uma panela de pressão. Né? Você aquece um alimento dentro dessa panela de pressão, o que acontece? A pressão automaticamente vai aumentar e a temperatura também vai aumentar. Só que o volume é o mesmo, é invariável. Certo? Isso é um exemplo de transformação em que o volume fica constante. A temperatura do alimento aumenta, tá certo? E a pressão interna aumenta. Inclusive, a panela de pressão tem uma válvula de escape, né, quando a pressão está muito intensa. Tá certo? Agora vamos à transformação chamada transformação adiabática. Transformação adiabática, os senhores percebam que agora eu tenho as três grandezas variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes PB, PB vezes VP sobre TB. Então, pressão, volume e temperatura variam. As três grandezas variam. Certo? Então, perceba o gráfico aqui, olha. Pressão em função do volume. Então, eu tenho duas isotermas. Isso chama-se isoterma, que seria a curva da transformação isotérmica que nós estudamos, a primeira, tá? Eu tenho duas isotermas, esta e esta aqui, duas. Certo? Aqui representado pela temperatura TB, essa isoterma, e essa isoterma representada pela temperatura TA. Tá certo? Então, eu tenho aqui, para o ponto A, volume VA e pressão PA. Para o ponto B, volume VB e pressão PB. Então, acompanhe aqui comigo. Olha, de A para B, se eu for de A para B, o que está acontecendo? Eu estou expandindo o gás, diminuindo a sua pressão e diminuindo a sua temperatura.
Eu estou aumentando o volume, diminuindo a pressão, diminuindo a temperatura. Se eu for de B para A, ao contrário, acompanhe aqui o gráfico. Se eu for de B para A, ao contrário, eu estou diminuindo o volume, aumentando a pressão e aumentando a temperatura. Diminuindo o volume, aumentando a pressão e aumentando a temperatura. Tá certo? Esses dois exemplos vai ficar um pouco mais claro quando nós dermos exemplos de aplicação da transformação dos gases adiabática. Então, repito, na transformação adiabática, as três grandezas vão variar: pressão, volume e temperatura. Portanto, senhores percebam, gravem bem isso que eu vou dar um exemplo de aplicação depois. A temperatura acompanha a pressão. Então, se a pressão diminui, a temperatura diminui e o volume aumenta. Se a pressão aumenta e a temperatura aumenta, o volume diminui. Tá certo? Então, a pressão acompanha a temperatura e o volume varia inversamente proporcional a essas duas grandezas, tanto neste exemplo como neste exemplo. Tá bom? Então aqui, agora nós vamos dar um exemplo aqui de adiabática. Eu tenho a pressão P1, V1, T1, tenho a pressão P2, V2, quero saber T2. Certo? Usando-se a fórmula P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Se eu substituir, então eu tenho o quê? A temperatura T2 igual a 150 Kelvin. Tá bom? Substituindo na fórmula da transformação adiabática. Na próxima aula eu vou dar um exemplo para vocês, onde é aplicada a transformação adiabática, para vocês entenderem melhor a relação entre pressão, volume e temperatura. Ok? Até o próximo encontro.